efficiunt demons, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipiant. Trechos de diário encontrado nas ruínas da colmeia Black Bracken. Acredita-se que seja de dos civis envolvidos na revolta de Pussborn. Por favor, informe sobre a adequação do documento para os arquivos. Dia 4932. Garrett pulou no moedor hoje. Eu vi a cena a caminho do primeiro intervalo. Ele, com um pé pendurado na passarela escorregadia de sangue, suspenso sobre as lâminas de porco, como uma daquelas dançarinas da colmeia inferior. Quase brincalhão, só esperando a oportunidade de realmente fazer valer a pena. Não que eu tenha percebido na hora. Eu o chamei. Garrett, o que você está fazendo? Pelo amor de Deus! Mas ele não respondeu. O supervisor Benden está no final do corredor. Volte para lá, seu cabeça de Mac. Eu sabia que ele tinha me ouvido, pois se virou para olhar, com os olhos arregalados e selvagens. E o que eu vi foi... nada. Apenas um homem cego pela adrenalina, pelo medo, pela pura emoção. Foi quando eu percebi o que ele estava tentando fazer. Ele caiu, com os pés primeiro, reto como um palito de glicose, os braços cruzados, como um daqueles mártires de vidro que você vê nas capelas, direto nas lâminas. O problema é que as engrenagens são feitas apenas para a carne mais macia dos porcos de laboratório. Então, demorou um pouco para o picador passar pela cartilagem e pelos ossos das pernas e da parte inferior do tronco. Mais tempo do que acho que ele esperava. O olhar em seu rosto, meu Deus. Eles nunca pararão a produção, nem mesmo para limpar a máquina. Não podemos arriscar a produtividade com uma guerra acontecendo e tudo mais. Quando voltei para casa, Adar estava cozinhando algumas salsichas. Fui direto para a cama. Prefiro passar fome. Dia 4940. O sono me escapa. O barulho dos bombardeiros se aproxima a cada dia. Eles me mantêm acordado à noite. Os clarões distantes, o estalo suave, como granizo caindo em concreto. Eu posso sentir meus nervos começando a se desgastar. E a resposta ao estresse faz meus implantes de perna estalarem e se contraírem. Alguns goles de Amasec e elas começam a se comportar novamente. Mas a interrupção do sono está começando a afetar o meu corpo. Minha inquietação perturba Adar e ele me relega a um saco de dormir na cozinha. Quanto tempo até a guerra chegar até nós? Nas áreas sociais do meu setor habitacional, os sussurros dizem que as colmeias do norte estão perto de cair. Tony, que mora ao lado, diz que ouviu 2 jovens oficiais do Corpo de Defesa falando sobre isso na cafeteria onde trabalha. Disseram que não esperavam que as colmeias durassem um mês, que depois que elas caíssem, nós seríamos os próximos. Eu tento ser otimista. Talvez sejam apenas rumores. Jovens oficiais tentando assustar os moradores. Não tenho tanta certeza. Fico de olho, mas não há nada no rádio da colmeia ou nos infolinks. Apenas as atualizações habituais do comissário, nos assegurando que tudo está bem. E o incessante canto eclesiástico para nos guiar de casa para o trabalho. Dia 4943. Todos os dias eu remei pelo rio de esgoto, 5 quilômetros mais ou menos, e direto para a doca do lado do matadouro. Quanto mais perto eu fico, mais forte é o cheiro de sangue e silagem. E mais eu evito olhar para as coisas que balançam para cima e para baixo da água, cutucando meu barco com uma procissão de baques suaves. Faço isso todos os dias, desde que me lembro,
5 quilômetros de ida, 5 quilômetros de volta. Algumas manhãs, especialmente no inverno, uma névoa repousa sobre a água do esgoto e a única coisa que consigo ver ao meu redor é o rio. Fecho os olhos e paro de remar por 1 ou 2 momentos. Nesse silêncio momentâneo, eu me permito pensar. Mas, como sempre, só há ela. Sempre. Perpétuo. O barulho de passos pela cozinha, os gritinhos felizes. Sal, pulando nos braços de Adar, seu ronco suave, nos mantendo acordados até tarde, juntos, abraçados para nos aquecer nos invernos frios. Parece que foi há tanto tempo. Os únicos gritos que ouço agora atravessam o rio, sublinhados pelo zumbido constante do picador, interrompidos por um staccato vil. Dia 4945. O matadouro é como uma ferida na paisagem. Os pisos ainda são de madeira, se você puder acreditar. Eu pensei que a autoridade da colmeia tinha removido todos os edifícios de madeira anos atrás para reduzir os incêndios na colmeia. Ruim para a produtividade, suponho. Mas ainda assim, a madeira deste lugar permanece manchada, com um tom avermelhado escuro pelo sangue vital dos porcos abatidos. O supervisor Banden me pegou no portão hoje, pois eu estava atrasado. Ele me colocou no relatório. Meia ração. Eu estava atrasado por segundos. Estou tão cansado. Quase desmaiei no banheiro antibacteriano, ficando por tanto tempo que meus olhos começaram a arder. Dia 4948. Do outro lado do matadouro há uma pequena capela decrépita, esquecida, pois o cheiro dos porcos tende a afastar as pessoas. A maioria do meu setor de habitação vai à catedral perto do edifício de Ministorum, do outro lado. Mas eu gosto desta. É silenciosa. Depois do meu turno, eu entro e acendo uma vela e rezo pela segurança da colmeia. Mas tudo que ouço é o silêncio. Será que fomos esquecidos? Eu não deveria ter escrito isso. O trono me perdoe. Eu não deveria ter escrito isso. Dia 4949. Purguei-me da minha blasfêmia. 5 segundos. Dorso da mão, no topo do forno. A dor mantém a minha mente aguçada e meus pensamentos longe da minha fome e exaustão. Adar ouve meu grito abafado e vem correndo, mas eu o afasto. Ele tenta limpar o ferimento, mas eu não deixo ele tocar. Acho que ele sabe que eu fiz isso deliberadamente. Não sei se vejo simpatia em seus olhos ou nojo. A sala da frente cheira a carne. Devo manter minha fé pura. Eu sei o que acontece quando não o faço. O imperador protege. Dia 4950. O supervisor Benden estava me esperando no portão do matadouro novamente, de braços cruzados, cara de bandido que acabou de perder num jogo de cartas. Atrasado de novo. Eu não estava, eu estava 2 minutos adiantado. Admitidamente, foi no limite, mas com tempo suficiente para chegar à minha estação de trabalho. Não discuto com ele. O que há para dizer? Não vou ser colocado em meia ração novamente. Então, resmungo. Desculpe, chefe, não vai acontecer de novo. É claro que não vai. Seu maldito cão sarnento. Ele olha para as queimaduras no dorso da minha mão, sorri e a agarra com a sua própria. A dor faz meus olhos marejarem. Dia 4956. Quando consigo dormir, aqueles breves momentos entre a inquietação infinita, tudo com que sonho é matar porcos. O matadouro é uma máquina simples. Você aparece, toma um banho antibacteriano, veste o macacão do dia, registra seu código de trabalho e então fica na mesma cabine de abate por 12 horas. A mesma cabine, todo dia. Na sua frente estão 2 coisas: a esteira rolante e a pistola de pregos, que é alimentada por um tubo pneumático que pende do teto como uma marionete. Os porcos são com gene explicados para crescerem de forma não naturalmente rápida, incubados em biosacos atrás do matadouro. Eles são trazidos na esteira rolante, recém-nascidos. Você os mata com um prego na base do crânio ou entre os olhos, extrai o prego e o porco segue para o moedor.
E então, a carne moída é enviada para a planta de processamento de rações abaixo. Todos os produtos residuais são reciclados para o seu material genético e usados no laboratório de spawning. O ciclo da vida. A maior parte da produção vai para fora do mundo, alimentando os gloriosos exércitos do Imperador. Terra abençoe seu nome. O pouco que resta é deixado para alimentar a colmeia. Dia 4960. Visito a capela todos os dias agora, sem falta. Na escuridão, o som dos bombardeiros fica cada vez mais perto e posso ouvir a marcha das tropas indo para os muros externos. Fecho os olhos e sonho com Sal e com Adar, de quando havia suavidade entre nós. Há muito tempo. Rezo por outra criança, mas novamente nossas cartas de adoção são rejeitadas. Com uma guerra em andamento, não há chance. O Ministorum está muito ocupado, mesmo que os orfanatos estejam mais lotados do que nunca. Eu sinto tanta raiva, anseio por orientação do Imperador, mas ainda há apenas silêncio. O mesmo silêncio, dia após dia. Sinto como se estivesse preso numa esteira rolante. Ainda não consigo dormir. Dia 4961. Ainda preciso me beliscar para ter certeza de que hoje realmente aconteceu. Não sei como explicar, mas eu vou tentar. Eu estava atrasado, de novo. Devo ter dormido em algum momento, apagando no começo da madrugada. Estava tão exausto que meu alarme simplesmente se manifestou nos meus sonhos, como a incessante goteira da torneira da cozinha. Adar me sacudiu para acordar, e por um momento pensei que a colmeia estava finalmente sob cerco. Quando cheguei à hora, senti um vazio no estômago. Sem tempo para comer, vesti roupas e saí correndo pela porta, descendo para as docas, atravessando o rio. Baden estava me esperando de novo, encostado no ferro fundido do portão do matadouro. Ele sorriu quando me aproximei, coisa que ele só faz quando sabe que me pegou sem desculpinhas para dar. Ele pegou o meu cartão de ponto e passou no cogitador, sorrindo com seus dentes de aço substituídos para mim. Meia ração em cima da sua meia ração. Se você se atrasar mais uma vez, levo ao conhecimento do comissariado. Prendi a respiração enquanto passava por ele para não deixar meus pensamentos vazarem pela minha boca. Ao passar pelo moedor, minha mente vagou. Seria mais rápido se eu entrasse de cabeça em vez de fazer o que Garrett fez. Talvez eu pudesse levar Baden comigo. Talvez. Não conseguia me livrar da ideia. Cheguei à minha cabine, me sentindo como se estivesse flutuando 1,5 metro acima da minha própria cabeça. Levaria um instante, direto para o moedor. Baden fez seu intervalo no mesmo horário que eu. Se eu pudesse pegá-lo na passarela acima da máquina, talvez tivesse uma chance. Pelo menos então eu seria útil, acabando como o jantar de algum faxineiro, passando por seus intestinos com facilidade. Iria acabar no esgoto, parte do rio, lá no fundo, aonde os bombardeiros não podem alcançar. Estaria de volta com Sal, juntos de novo, finalmente. Então, estava decidido. Eu tinha decidido. Porco, prego, remove o prego, move a carcaça. 6 horas até o intervalo. Porco, prego, remove o prego, move a carcaça. 3 horas até o intervalo. Porco, prego, remove o prego, move a carcaça. 40 minutos até o intervalo. Porco, prego, remove o prego, move a carcaça. 15 minutos. A esteira rolante rangeu quando o próximo porco foi trazido para sua morte. Chequei meu cronômetro de pulso. 10 minutos até a hora. Eu rezei para qualquer coisa que pudesse me ouvir. As queimaduras do dorso da minha mão pareciam estar em chamas. A esteira rolante parou com um solavanco e minhas preces foram atendidas. O próximo porco de laboratório era um filhote, um leitão, uma criança. Houve um erro de laboratório. Isso acontece de vez em quando, mas eles são sempre terrivelmente deformados, tão mal compostos que matá-los parece quase um ato de misericórdia. Mas esse, o que eu poderia ter feito com ele? Ele olhou para mim. Mova a pistola de pregos para sua testa.
Meu tempo designado para o abate estava quase no fim. Se eu demorasse muito mais, o supervisor seria notificado e então meu plano estaria arruinado. Eu não queria matá-lo, mas não tinha escolha. Carreguei o prego, apertei o gatilho. Senti uma umidade se espalhar sobre as minhas mãos ensanguentadas. Mas em vez de sangue, olhei para baixo e vi o maldito leitão lambendo a carne crua entre meus dedos. Ele estava vivo. A pistola de pregos tinha emperrado. O cronômetro de abate pausou, como sempre faz quando a máquina falha. Eu tinha 2, talvez 3 minutos antes do mecânico aparecer para consertá-la. Olhei para o leitão e vi aquele familiar par de olhos castanhos me encarando. Não podia ser, podia. Sabia que era o cansaço, o estresse e a fome, mas juro que aqueles olhos me reconheceram também. Senti alguma ferida antiga no meu coração começar a coçar. Ouvi os passos do mecânico vindo pelo corredor. Se me encontrassem com essa coisinha em meus braços, pensariam que eu estava roubando, escondendo rações para mim mesmo. Roubar rações durante os aumentos de cota da guerra vale mais que uma sentença de morte. Fariam um exemplo de mim. Senti a batida do meu próprio coração e provei a adrenalina revestindo a parte de trás da minha garganta. O mecânico entrou na minha cabine sem uma palavra, justo quando a esteira rolante entregou o próximo porco adulto. O mecânico arrancou a pistola de pregos da minha mão e a consertou em instantes. Ele me devolveu a arma e gesticulou em direção ao novo porco. Sem hesitar, eu enfiei o prego no seu olho esquerdo. A carcaça entrou em espasmo, gritando enquanto os músculos ao redor de seu diafragma espremiam o ar de seus pulmões de 1 minuto de vida. O mecânico acenou com a cabeça, pegou suas ferramentas e saiu. Eu me ajoelhei e senti atrás da comporta de sangria mais perto da parede, sobre a minha estação de trabalho. Não conseguia ver nada na escuridão, mas senti a linguinha contra a palma da minha mão. Dia 4962. Eu dormi. Como dormi? Dormi, sonhei e acordei com uma sensação estranha ao mesmo tempo, totalmente estranha para mim, e ainda assim essencial. Percebi que era esperança. Esperança, como uma nova muda num jardim morto. A noite toda sonhei com aquelas coisinhas escondidas sob a comporta da minha cabine de trabalho. Eu tinha recebido um presente do trono. Nova vida. Nova vida. Hadar me fez café da manhã antes de sair para o seu turno. Joguei as salsichas pelo duto de resíduos, mas peguei os 2 bolos de carboidrato e o enfiei no bolso. Estava ansioso pelo meu turno. Enquanto remava, a pele bolhada no dorso da minha mão rachou, sangrou e então formou uma casca novamente. A dor me manteve alerta, me manteve focado enquanto me movia. Cheguei 40 minutos adiantado. Baden me pegou no caminho para dentro. Ele me olhou com desconfiança, mas sorriu o sorriso dos inocentes. Pude ver que isso não o tranquilizou. Fui para minha cabine e bati o ponto. A esteira rolante começou. Mas antes que o primeiro porco chegasse, alcancei para baixo e empurrei a comporta sobre a estação de trabalho. Por um momento, nada. E temi o pior. Seria apenas um sonho, afinal. Quebrei um pouco do bolo de carboidrato e esperei. Senti a língua áspera lamber minhas palmas e me acalmei. Não é um sonho. Não é um sonho. Louvores, louvores e louvores. Dia 4966. Meus dias agora têm um novo propósito. O meu sono traz energia renovada, mas aqueles sonhos felizes das primeiras noites se desvaneceram. Revivo aquele dia repetidamente. Sal, dormindo profundamente, babando no travesseiro, encolhida de desconforto, devastada pela febre do pergaminho. Hadar tinha saído naquela manhã, indo para seu turno, e eu fiquei para cuidar dela. A febre de Sal estava baixando. Nós tínhamos certeza de que a febre estava baixando, não tínhamos? Eu a acordei e a levei ao banheiro. Ela tremia e suava e chorava. Preparei um banho para ela na velha banheira de alumínio, enchendo-a com a água mais fria que consegui encontrar. Suas mãozinhas agarravam minhas costas enquanto eu abaixava na água, e por um momento pude ver o alívio da água fresca. Sentamos juntos em silêncio. Eu estava feliz.
nos meus sonhos, o som do intercomunicador tocando é intercambiável com o som de bombardeios. Baden me chamando para um turno, exigindo minha presença. Eu lhe falei sobre Saul. Disse a ele que tinha uma licença de 2 dias. Ele me disse que a revogou. Que Sid, da cabine à frente à minha, perdeu os braços ao desemperrar o moedor. Eu prometi ao Adar que ficaria com a Saul. Eu prometi, mas Baden, ele exigiu e ameaçou. E é verdade, precisávamos do dinheiro. É verdade, a Saul estava melhorando. Ela estava quase com 5 anos, faltando apenas alguns meses. Se eu a colocasse na cama, ela ainda estaria dormindo quando eu voltasse. Ou quando o Adar voltasse. Então eu saí, cobrindo-a bem na cama antes de fechar a porta o mais silenciosamente que pude. Fiz o meu turno e quando cheguei em casa encontrei os homens cadavéricos municipais do lado de fora da minha porta. Encontrei a porta aberta. Encontrei o Adar implorando a Saul para respirar, para apenas respirar. Por favor, por favor. Vejo o rosto dela nos meus sonhos e ele lentamente se transforma no de um porco. Acordo suando, olho para baixo e vejo que as queimaduras na minha mão racharam e sangraram nos lençóis. Os sonhos são um presságio e eles me dizem que há mais trabalho a ser feito. Dia 4.981. As primeiras bombas caíram sobre a colmeia hoje, como gotas de chuva antes de uma tempestade. Dizem que nas colmeias superiores, onde a vista se estende além dos muros externos, os exércitos inimigos são como uma nuvem de moscas varejeiras. A cidade prende a respiração. Tony, da porta ao lado, diz que os jovens oficiais da cafeteria parecem pálidos e falam em sussurros. Estou preocupado com o porco. Normalmente, eu poderia saborear a ideia do matadouro ser atingido, especialmente se isso significasse o fim de Baden. Sem mais banhos, sem mais moedor, sem mais piso de madeira manchado de sangue. Mas agora, com a nova vida abrigada dentro, não consigo imaginar nada pior. Dia 4.982. O matadouro ainda está de pé, embora a capela do outro lado agora não seja mais do que uma casca carbonizada. Fiquei lá, observando os restos fumegantes antes do trabalho. Todas as minhas orações, toda a minha devoção agora não passam de cinzas. O leitão está crescendo. Seus flancos agora começando a pressionar a comporta de sangria. Acho que ele ficou feliz em me ver, e eu fiquei feliz em vê-lo. Não tenho mais certeza se o matadouro é seguro. Preciso pensar em algo. O leitão deve ser protegido. Dia 4.983. A guerra verdadeiramente chegou. O dia todo, a noite toda, tudo que ouço é o estrondo de canhão. Posso senti-lo tanto quanto ouvi-lo, reverberando no meu peito. Adar foi convocado para o recrutamento ontem. Não dissemos muito durante o jantar, mas pude ver as crostas onde ele começou a morder os lábios. Recruta Adar, direto para a frente de batalha para ele, ele disse. Direto para as linhas de trincheiras, logo dentro do muro externo da colmeia. Ele nunca foi tão longe na vida, ele nunca sequer foi além do distrito. Não o invejo. Ele me prometeu que voltaria, mas pude perceber que era mais um esforço para se convencer. Ele saiu esta manhã sem se despedir. Dia 4.990. Uma bomba caiu no edifício de habitação hoje. Senti o chão tremer e as janelas quebrarem, enquanto meus ouvidos ficavam momentaneamente surdos com o impacto. Alarmes começaram a soar no setor. Verifiquei nosso corredor, tossindo com a poeira perturbada e o concreto assentado. No extremo oposto, pude ver para fora da colmeia. Um cheiro familiar me atingiu. Sangue. Caminhei mais perto do fim, onde antes havia lares. Nos escombros, tudo o que pude ver eram pedaços de carne. Naquele momento, me atingiu como toda a carne é semelhante. Dia 4.991. Esta manhã as moscas chegaram, nuvens delas, densas e incessantes, cada uma do tamanho de uma unha, e com elas trouxeram a pestilência. Os enfermários estão cheios de doentes, corpos começaram
a se alinhar pelas ruas. Sem o Adar aqui, minhas noites são provações. A ansiedade me rasga como uma febre. Entro e saio de sonhos, cada um tão vívido como se eu estivesse realmente lá. Não consigo explicar. Vejo flores, um jardim. Juro que posso ouvir passos atrás de mim. Passos infantis e risadas. Risadas infantis. Mas antes que eu possa me virar, eu acordo. O mesmo sonho, noite após noite, deve significar algo. Tem que significar algo. Minha mão ainda não está cicatrizando. Agora ela exala uma fina camada de pus. Dia 4992. O leitão agora é um porco e cresceu completamente para além das comportas de sangria abaixo da minha estação de trabalho. Posso sentir a sua carne pressionando contra o aço, ficando dolorida com o atrito. Preciso levá-lo de volta à habitação, mas como tirá-lo de lá sem ser notado? Dia 4993. Hoje era o dia. O porco criança estaria seguro se eu conseguisse movê-lo da minha estação de trabalho para a minha habitação sem ser descoberto. Cheguei meia hora adiantado, passando apressado pelos portões da frente. As moscas estavam por toda a parte, pousando onde quer que encontrassem apoio. Os trabalhadores viraram as golas, como se estivessem caminhando numa ventania, de bocas fechadas para não engolir nada vivo. Corri para minha cabine e ataquei meu trabalho com virulência, alcançando periodicamente para baixo para sentir a língua áspera do leitão que virou porco. O turno terminou. Há um depósito no nível 4 que está virtualmente abandonado, meio esquecido. A sala estava escura, como o fundo de uma mosca cadáver. Por fim, ouvi os sussurros, dizendo-me que estava seguro, que era a hora. Peguei um dos containers menores, testei se as rodas ainda funcionavam e esvaziei seu conteúdo enferrujado no chão. Empurrei-o de volta para a minha cabine. O porco estava me esperando. As comportas de sangria estavam penduradas em suas dobradiças e o porco estava deitado de costas, seu corpo gordo contrastando com suas pernas atrofiadas. Não mais o leitão de poucos dias atrás. Coloquei-o no carrinho, cobri-o com um encerado e o empurrei para fora da minha sala de trabalho. Saí pelos fundos, sem que uma alma notasse, e desci para a doca. Por que alguém notaria? A colmeia estava coletivamente de cabeça baixa, todos sabiam que o fim estava próximo. Preparei meu barco, abri o encerado e encontrei o porco me encarando silenciosamente. Seus olhos estavam estranhamente conscientes. Sempre pensei que os porcos eram criaturas inteligentes, mas isso me perturbou. Já não era o leitão que fora outrora. Sua barriga estava quase distendida, sua carne manchada de vermelho pelo contato constante com o sangue. Oh, trono, por que isso parecia um bom plano? Pensar que eu tinha visto uma conexão entre esta fera e a Sal me enjoou. A falta de sono me fez ficar delirante. Percebi isso então. Parado à beira do rio de esgoto, olhando para os olhos do suíno. Foi quando eu vi, crescendo na barriga do porco, havia um rosto, um conjunto completo de dentes, 2 olhos injetados de sangue. O porco rolou de costas e da boca saiu uma risada baixa e cultural. Eu apaguei. Acordei na cama, sozinho, depois de uma noite de sonhos, de visões, de um jardim infinito, um jardim de tanto esplendor que por um momento fiquei sem palavras. E no jardim, cuidando dele e cuidando de seus filhos, estava o rosto do homem mais bondoso que já vi. Ele se virou para sorrir para mim e em seus braços estava Sal, minha linda Sal. O velho me olha e vejo o rosto da benevolência pura. Eu quero estar lá, naquele jardim. Eu quero. Acordei de novo, uma febre me dominou. Tinha certeza de que os últimos dias foram uma miragem. Como cheguei em casa? Sentiram minha falta no matadouro? Adar, chamei, mas nada. Minha mão ardia. Olhei para baixo e vi as queimaduras exalando um tipo de pus escuro. Meus músculos se contraíram e tive câimbras por todo o corpo. Adar, novamente, nada. Saí da cama aos tropeções, cambaleando pela casa. Precisava de uma bebida. Minha boca estava tão seca. Foi quando ouvi, fungando por aí.
Fui ao banheiro e encontrei o porco na banheira. Nenhum rosto em sua barriga, nenhuma risada, apenas um porco. Verifiquei a hora, 4 horas até o meu turno. Voltei para a cama. Apenas um porco. Dia 4.994. A pestilência rascou meu setor de habitação e os corpos agora precisam ser queimados em massa. Tony morreu ontem, cagando até a morte na escada sul. Seu corpo não foi removido e agora ele está lá, de olhos abertos. Há muitos cadáveres para mover. O canto plano é tocado sem parar pelos altos-falantes. Acho que estão tentando abafar os sons dos moribundos e das queimaduras. Ao redor das fogueiras de corpos se reúnem multidões de civis, pois estes são os únicos lugares onde as moscas não se congregam. As moscas são constantes agora, e mal consigo ver a água do esgoto na minha remada diária, pois uma camada tremulante das pragas flutua na superfície do tributário como um véu. Engulo mais do que gostaria. Remo para o trabalho ao som da percussão interminável da artilharia da colmeia e do estrondo do fogo de retorno do inimigo. Posso ver os danos causados ao matadouro de pelo menos 100 metros de distância, atingido por uma bomba incendiária durante a noite. Atraco o barco e remo, e sigo para os portões, para os trabalhadores, alquebrados e desgastados. Estão reunidos na praça ouvindo Penden falar. Ele está cuspindo algum sermão entregue esta manhã da colmeia superior, mas ninguém está ouvindo. Acho que nem ele está ouvindo a si mesmo, balançando para frente e para trás com uma garrafa de Amesec na mão. Passo por eles sem parar. Dia 4.995. Minha febre ainda não baixou. Sinto-me como a morte o dia todo, a noite toda. O trabalho não ajuda, a energia no subsetor finalmente acabou e com ela, a maquinaria do matadouro. Em vez disso, abatemos manualmente e giramos o moedor à mão. Passo a maior parte do tempo pensando no porco. Devo mantê-lo alimentado. Devo mantê-lo vivo. Dia 4.997. O inimigo está dentro dos muros da colmeia. Estão apenas a 2 setores de distância. Os bombardeiros agora são acompanhados pelo som infinito de crack zap do fogo a laser. Ainda assim, trabalhamos. Qual é o sentido? As pessoas começaram a morrer de exaustão desta nova praga. Até Benden se foi, seu rosto arrancado por um estilhaço durante o sermão de hoje, junto com metade do andar 4A. Não lamento sua perda. Mal consigo segurar a minha faca. Levo tanto tempo para matar cada porco, e em sua morte eles sofrem. Em meus devaneios, continuo vendo o jardim. Continuo vendo o sorriso na barriga do porco. Continuo vendo o rosto de Sal, feliz nos braços do velho. Devo encontrar uma maneira de conseguir comida. O porco precisa de comida. Dia 4.998. Apaguei de novo hoje. Como aconteceu na margem do rio. Quando fui acordado para o meu próximo turno, o ar pareceu ficar rançoso. O homem que me acordou, Rex, ficou embaçado e depois se derreteu. A sala girou e eu caí. Encontrei-me numa relva macia. Podia ouvir o canto dos pássaros, podia sentir a brisa. Uma mão forte agarrou a minha e me puxou para cima. E eu fiquei cara a cara com o velho. Ele sorriu para mim e pegou minha mão, colocando-as dele sobre elas. Quando olhei para elas, pareciam estar preenchidas com um tipo de radiância. Você deveria ficar aqui. No meu jardim é todo seu, se quiser. Sim, avô. Ele me apontou para uma pequena cabana decrépita do outro lado do pequeno trecho da relva. Ela está esperando lá dentro. Vá até lá. Cambaleei até lá, quando uma dor começava a florescer atrás de meus olhos. Não era dor, era calma, prazer, quase. Ou talvez fosse dor, mas já não conseguia distinguir a diferença entre os dois. Cheguei à cabana, a madeira estava úmida, podre, coberta por um tipo de musgo. Abri a porta, que balançou rangendo em suas dobradiças.
Dentro havia uma banheira. Eu não queria ir mais longe, mas não conseguia parar minhas pernas. Um par de mãos pálidas agarrou a lateral do alumínio. As unhas estavam soltas. Sal. Sentou-se e me encarou. Ela estava azul e inchada, seus olhos substituídos por larvas se contorcendo. Ela olhou para mim e gritou como um porco preso. Acordei e estava de volta ao matadouro. Os trabalhadores me olharam com uma mistura de medo e nojo. Minhas mãos pareciam ter sido mergulhadas em metal fundido. Terminei meu turno e ganhei a noite livre. Remei sobre o rio e pude cheirar o cordite dos bombardeiros enquanto eles rugiam sobre a minha cabeça. Quanto tempo agora? O imperador nos protegeria? Não protegeria? Dia 4999. Adar voltou para casa hoje. Ele irrompeu pela porta, sangrando de um ferimento perfurante no ombro. Fraco de esforço e exaustão, desabou no chão da cozinha. Eles estão aqui. Estão ali fora. Eu podia ouvir o estalo de tiros e gritos guturais. As moscas batiam nas janelas em uma onda avassaladora. Então me mexi para ajudá-lo. Me ajude. Me ajude. Pude ver que ele estava morrendo. Fui e peguei a garrafa de Amasec e a entreguei a ele. Ele a engoliu. Acho que estou morrendo. Está assim, eu disse. Eu não quero morrer. E quem quer? Ele começou a soluçar. Pude ouvir passos vindo pelas escadas e os gritos quando as portas eram arrompadas e então os gritos sendo interrompidos. Adar apoiou a cabeça no meu ombro. Pelo menos veremos a Sal de novo, não é? Ele disse. Ouvi risadas vindo do banheiro. Os olhos de Adar se arregalaram de medo. Levantei-me para verificar. No banheiro estava o porco estendido, gigante, e em sua barriga um rosto. Tantos rostos, sorrindo, rindo, sorridentes. No centro estava o rosto de Garrett, exatamente como era antes dele pular no moedor. O avô espera você no jardim. O porco Garrett me disse. Eu entendi. Eu finalmente entendi. O avô espera por você. Os passos se aproximaram. O avô exige uma oferenda. Uma semente para o jardim das sementes. Minha febre se tornou avassaladora, mas em vez de dor, tudo que pude sentir foi uma onda de prazer. Eu me movi até Adar e o arrastei para a banheira. Ele sabia o que estava prestes a acontecer, mas estava fraco demais para resistir. Ele se cagou todo. Eu odeio ao porco. Enquanto ficava na sala da frente, pude ouvir os passos se aproximando, ouvi os ossos de Adar sendo triturados. Percebi então, lá no fundo do meu ser, que este sacrifício não era o suficiente. Movi-me até a janela e deixei as moscas entrarem. Enquanto escrevo, estou cercado por elas e sinto como se minha carne estivesse liberada. Devo ir ao jardim eu mesmo, onde Sal e eu podemos estar juntos novamente. Devo encontrar o jardineiro em pessoa. Devo me apresentar ao porco. Ele canta para mim. Morte ao Imperador Cadáver. Morte ao Imperador Cadáver. Morte ao Imperador Cadáver. Material recomendado para exclusão imediata. Por favor, apresente-se ao comissário para purificação psicológica e física. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês que me seguem nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se, mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também. Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem a descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração
a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.